Exame ginecológico, tá tudo em dia. Você veio fazer então um tratamento pra gente tratar a endometriose? Eu disse também. Amém. Não. Eu sei que a irmã tem testemunhos lindos para dar, maravilhosos, mas... Gente, quando convidamos alguém para cantar em um congresso, conferência ou algum evento, precisamos conhecer essa pessoa e saber o que ela canta, fala ou até mesmo se comporta diante de um culto. Tem cantores que gostam de pregar e até mesmo gastam muito tempo falando sobre o seu testemunho. Eu recebi um vídeo de um inscrito aqui do canal que, pelo visto, ele é assembleiano, e ele pediu que eu falasse sobre um caso onde uma cantora gospel foi praticamente silenciada durante uma ministração em uma igreja Assembleia de Deus. Eu francamente fico muito triste com o que aconteceu. Tem pastor que não tem bom senso e muito menos educação com os membros ou até mesmo com as pessoas de fora. Mas também as pessoas devem entender que tudo tem um tempo determinado no culto para louvar ou pregar. Mas enfim, vamos assistir um trecho do vídeo e depois a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos assistir o vídeo onde o pastor simplesmente silencia a mulher e manda ela parar com o testemunho, dizendo que o tempo já tinha passado e tudo mais. A nossa intenção é mostrar como que devemos agir de uma forma sensata e de uma forma bíblica. Depois que a gente assistir esse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o que nós deveríamos fazer nessa situação. Isso será muito importante para a sua vida ministerial daqui a um tempo. Então, vamos assistir o vídeo. Não era pra gente estar aqui, mas o céu olhou pra mim e pra você, achou graça, deu um banho com sangue e colocou a gente aqui para adorar o nome dele. Os pastores lá atrás era para mim morrer, mas o céu olhou para mim e teve tá vendo? Falando misericórdia algo da minha vida. Me levou dentro do cemitério, me mostrou minha cova e disse: está aqui, ó, tá pronta, é para você morrer. Mas essa noite o céu mandou eu descer e está dizendo que está lhe dando vida. E está lhe dando vida não é para você fazer outra coisa, é para você cantar para ele. Ela está contando o testemunho dela. Mesmo já tendo uma menina, o médico disse: não tem condições de você gerar, engravidar mais. Você tem endometriose. Sabia nem o que era isso. Aí quando eu estava cantando, adorando, o céu toma o pastor e diz: eu estou colocando o diagnóstico que o homem lhe deu por terra. Estou dando um novo diagnóstico do céu. E no diagnóstico do céu ele está dizendo que você vai gerar mais uma vez. O céu vai lhe dar honra. Recebi aquela palavra, guardei no meu coração. Janeiro de 2020, volta eu 9 meses depois, o mesmo médico que disse que eu não tinha condições de gerar. Cheguei a entrar naquele consultório, ele perguntou assim para mim: veio fazer o que aqui hoje? O médico era obstetra, mastologista e ginecologista, 3 em 1. Exame de mastologia, você vai falar: não, doutor, tá tudo em dia. Lá o pastor se levantou. Exame ginecológico, tá tudo em dia. Você veio fazer então um tratamento pra gente tratar a endometriose? Eu disse também. Amém. Não. Desnecessário isso. Eu sei que a irmã tem testemunhos lindos para dar, maravilhosos, mas eu vou fazer um contrato com os irmãos da vida de Jesus. Começar um culto aqui de 7 horas, terminar de 5 horas da manhã. Aí olha que absurdo, né? o que ele está falando. Prega, canta, é uma bênção. Eu tenho o prazer de ouvir os irmãos, mas tenham paciência, não é? Questão de tempo. Gente, isso é absurdo. Ainda mandou uma indireta para a moça dizendo que para falar tanto, né, para cantar tanto, deveria fazer um culto, né, até madrugada e tudo mais. Gente, isso é absurdo. Isso é constrangedor. Se você é um pastor e você está assistindo esse vídeo comigo, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso vai acabar trazendo ruído para o seu ministério. Isso é uma coisa que nós não devemos fazer como pastores.
É um absurdo o que aconteceu aqui, mas vamos falar sobre isso agora. Eu não conheço essa cantora e muito menos esse pastor da Assembleia, mas algo está claro nesse vídeo. Faltou comunicação entre a cantora e a liderança da igreja. E a atitude do pastor foi desnecessária, levou a moça ao constrangimento. E isso não se faz em lugar nenhum. E sabe o que é mais impressionante? No púlpito tinha um sino para chamar a atenção das pessoas quando elas fazem barulho ou por falta de atenção no culto ou algo do tipo. Eu não sei como tem igrejas que levantam pastores que não têm o mínimo de empatia pelo povo e não sabem nem falar com eles. Por que você acha que muitos pentecostais e neopentecostais estão saindo de suas igrejas para ir congregar em igrejas tradicionais como a Batista, Presbiteriana, entre outras? É porque nessas igrejas tradicionais você não vai ver isso que aconteceu nessa igreja da Assembleia. É claro que nem todas fazem isso, mas esses pastores não sabem se comunicar de uma forma respeitosa. Isso acaba acontecendo por causa da falta de maturidade ministerial e também por não ter estudado o mínimo sobre teologia pastoral, de como cuidar de uma pessoa, de como falar com as pessoas e tudo mais. Entretanto, precisamos falar sobre o comportamento de alguns cantores gospel. Se você é convidado para cantar, então cante. Faça seu show, mas não extrapole no tempo permitido. Pelo que eu vi nos noticiários, não foi informado à cantora sobre o tempo que ela podia ter durante a participação dela. Mas mesmo assim é constrangedor essa situação. Ninguém merece passar por isso. Quando não há ordem em uma igreja e não há comunicação, é isso que acontece. Uma das coisas que mais me deixa triste é quando alguém sai de uma igreja por causa de uma desavença ou porque foi maltratado pelos líderes. Isso machuca demais. Por isso que tem pessoas que ficam com raiva da igreja. Essas pessoas que acabam saindo acham que todos os cristãos são iguais, simplesmente porque passaram por uma situação difícil anteriormente. Meus irmãos na fé, que são inscritos aqui no canal, estão enviando mensagens para mim dizendo que estão descontentes com a igreja deles. Uma doutrina pesada, exigências absurdas e misticismo na igreja, como por exemplo, enterrar o pão da ceia após o culto, não usar barba, mas bigode pode, pregar no púlpito somente com terno e gravata e outras coisas. Eu sei que cada igreja tem o seu regime interno, mas tem igrejas que pecam por excesso de zelo. Podemos ver o reflexo de uma má gestão ministerial nesse vídeo em que acabamos de assistir. Qual seria a atitude correta? O pastor deveria deixar a cantora terminar o seu testemunho. E logo após isso, alguém poderia ir lá de uma forma discreta e avisar a cantora sobre o tempo. Manda uma irmã ir lá e falar no ouvido dela sobre a questão do tempo e tudo mais. Entretanto, expor alguém ou alertar sobre algo no momento em que alguém está falando é uma atitude imatura e insensata, principalmente no momento do culto. A Bíblia nos diz que tudo deve ter ordem e decência. Será que a liderança dessa igreja avisou a cantora? Será que eles passaram um cronograma sobre a programação da igreja e o tempo de cada um? Será que a liderança veio a público pedir desculpas pelo que aconteceu? Ou fizeram como muitas igrejas que não estão nem aí para a opinião dos outros? Pelo que eu vi, a cantora, com toda a sua educação e temor a Deus, voltou para o púlpito para cantar. E isso é uma atitude muito nobre, porque se fosse eu, por exemplo, eu tinha ido embora por causa da vergonha que eu passei. Mas enfim, graças a Deus, Ele dá paciência para muitas pessoas. Lamentável o que aconteceu nessa igreja. Eu espero que esse pastor não volte a fazer isso novamente. Isso pode afastar muitas pessoas da igreja que ele é responsável. Mas esse é o risco de dar oportunidade para as outras pessoas. Não sabemos o que elas vão falar e precisamos ser pacientes e ouvir as pessoas se houver alguma palavra que foi dita de uma forma errada ou não.
corrija em particular, mas não envergonhe as pessoas durante o culto, chamando a atenção ou até mesmo falando algo que vai escandalizar a igreja. Tenha pudor, seja sensato. Uma vida ministerial de sucesso começa a partir do momento em que colocamos em prática o amor, misericórdia e empatia. Seja sensato, tenha temor a Deus e não deixe o seu ego ou a sua posição eclesiástica dominar o seu coração e, sendo assim, você se tornar um soberbo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.